Fala galera, aqui é o Pastor Lucas e eu tô mais uma vez com você aqui no OneCast, podcast aqui do Ministério da Juventude aqui da PIB de Curitiba. Tô muito feliz de poder estar gravando vários episódios aí com pessoas tão especiais e feliz de ter conhecido através do Pastor Hildo ali de Campinas a Isabela, né? A gente pôde tomar um café ontem, uma história inspiradora que a gente iria conversar um pouquinho aqui também. Ela também é de Campinas, né? Não sei se por infelicidade ou felicidade, conhece o Pastor Hildo há tanto tempo já, assim, brincadeira, né? Super querido nosso, tá aqui de casa também. Mas se apresenta um pouquinho, fala de você um pouquinho aí, o pessoal te conhecer também. Isabela, por favor. Olá, pessoal, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. E foi uma honra o convite, fiquei super feliz para compartilhar um pouquinho a minha história, a minha jornada. E eu sou de Campinas, hoje eu estou com 36 anos. Falando aí um pouquinho da minha formação, eu sou formada em Direito pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e eu fiz pós-graduação em Direito Tributário, mas Deus mudou aí todo o rumo da minha história, eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Hoje eu estou à frente de um negócio, eu tenho uma loja, já vou até adiantar já, eu tenho uma loja de multimarcas de veículos importados, é focada em veículos importados em Campinas. E tem uma filhinha também, Gabriela, de 12 anos, uma adolescente. Filhinha é modo da mãe dizer, que já é uma adolescente, já tá da minha né? altura, Se ela for assistir, ela já não, mãe, não é filhinha, né? Já começa, né? É outra fase diferente também, né? Isso mesmo. Legal. Isabela, mas conta pra gente um pouquinho aí, que assim, você já vem de família que era cristã, não era cristã? Como é que foi esse teu começo ali, de vida de igreja ou conversão até, antes da gente entrar em outros assuntos aí? Sim. Originalmente, assim, minha família era católica. Tanto, assim, os meus pais quanto os meus avós. Então, assim, eu venho na origem de uma família católica. Mas o meu pai, ele se converteu muito quando eu era muito nova. Então, eles foram morar em Araçatuba por uma questão da faculdade da minha mãe. E lá ele foi apresentado a um pastor. E esse pastor trabalhou a conversão do meu pai. E meu pai se converteu. Logo em seguida, minha mãe se converteu. E então, ali, quando eu já tinha os meus 5 anos, eu fui sempre ali criada num lar evangélico. Então, eu, desde pequenininha aí, eu cresci na igreja e sempre permaneci. Então, daquilo de que você tem de memória, como se você já tivesse crescido desde pequenininha, assim, né? Sim. Que eu me lembro, eu sempre fui evangélica. Sim. Mas para ter um encontro com Jesus, com que idade foi no teu caso, assim? Foi mais, eu acho, próximo da adolescência, né? Quando a gente vai tomando mais a consciência, que, lógico, que eu cresci na escola, que nem foi com 5 anos, então, assim, cresci em escola bíblica dominical, igreja Sabia a história batista, de Jonas de Cor, Arca de Noé. Exato. A gente decorava os versículos, ganhava balinha, aquela coisa toda. Então, assim... mas acho que quando a gente toma mais assim, a consciência ali próximo da adolescência, que a palavra realmente impactou ali no Ministério de Adolescentes, ali eu tive o meu encontro e quis ser batizada. Enfim, foi nessa fase, né? Legal. A gente estava até conversando ontem, você contando um pouquinho, né, de uma parte difícil na tua história, né? E lógico que ninguém gostaria de passar por isso, mas você foi realizando alguns sonhos, né? Você até comentou aqui no comecinho de você ter encontrado, né, alguém e ter namorado com essa pessoa, casado. Fala um pouquinho sobre isso pra gente entrar um pouco nessa parte. Vou contar agora uma aí, história então, assim de adolescente apaixonada. Tem muito adolescente, jovem vindo, vai ser muito bom, né? Eu falo assim que eu tive a oportunidade de viver um grande amor. Eu falo que aquela coisa de adolescente apaixonada. Então, eu conheci uma pessoa na igreja E assim, não, foi aquele amor à primeira vista de adolescente mesmo, super apaixonada. E eu comecei a namorar aos 16 anos com ele. E aos 20, eu tava na faculdade, entrei na faculdade com 18 anos, mas a gente já tava namorando aí há algum tempo, ele era um pouquinho mais velho do que eu, a gente decidiu, meu pai abençoou, a gente casar. Então eu casei antes de terminar a faculdade, que já foi uma coisa diferente, e casei com 20 anos, o que hoje também é uma coisa Porque assim, pensando Curitiba ou Campinas, no caso de vocês, é diferente. Agora, pelo contexto de interior, até mais comum isso acontecer, casar mais né? cedo, Porque, às vezes, hoje eu vejo, assim, o pessoal quer terminar a faculdade, quer se firmar no mercado de trabalho. Comprar um apartamento. Tem tantos planos, então tá cada vez mais, né, distante isso. Mas aos 20 anos eu casei. E, assim, a minha vida nessa jornada aí de juventude foi muito bem. Porque eu arrumei um namorado firme muito cedo. Então, deu certo. Começamos a fazer plano de casamento, família. Eu entrei na faculdade que eu queria. Como eu falei, eu queria fazer direito na UGV.
fui para São Paulo, apesar de eu ser de Campinas, mudei para São Paulo fazer direito. Então, assim, eu tava na faculdade que eu queria, com o namorado que eu queria, agora casando com quem eu queria, me formei, deu tudo certo, assim, entrei já em seguida na pós-graduação. Então, assim, minha vida tava correndo super bem, a fase dos 22 anos. E até que a gente se planejou para ter uma filha. Então, aos 24 anos foi com 23 anos que a gente planejou, aos 24 a Gabi nasceu. Então, assim, eu tinha a sensação que eu tava super realizada, assim. Falei, nossa, Deus tá me abençoando muito. Tá tudo certo. Tá dando tudo certo. E minha vida tá indo super bem. E até que um dia, o meu marido, ele tinha um hobby que ele gostava muito de helicóptero. Ele era piloto e ele amava helicóptero. E aí, um dia, eu já com a Gabi, com 3 meses, ele chegou pra mim e falou, Isa, eu vou fazer um voo. Um amigo meu me chamou pra ir com ele pra um determinado lugar, era Angra dos Reis na época, e a gente... Que era natural, porque era uma coisa que ele fazia bastante, né? Sim, normal, tava tudo certo. E aí, ele falou assim, a esposa dele vai junto, mas eu falei que você não pode ir porque você tá amamentando, você tá com a bebezinha, não tem condição. Falei, não, sem condições mesmo. Não sei qual vai ser a reação da criança, né? Imagina, né? Do helicóptero. Não dava, então eu fiquei, e eles foram. E assim, a gente acordou num dia normal, eu falo assim, era uma terça-feira de um dia normal de uma família. A gente acordou, a gente foi tomar café da manhã, e o meu marido, todos os dias de manhã, ele lia um provérbios, sabe aquele negócio do 30 provérbios, um por 30 dia? então por dia. Era assim. Então ele leu provérbios do dia e orou. Pediu para que o Senhor guardasse nosso dia, levasse em segurança, tudo e tal, e saiu, nos despedimos, tudo bem. Só que quando foi 11 horas da manhã, meio-dia, eu comecei a perceber que ele não me ligava. Eu falei, ué... Que já não era normal. Não, era normal, porque naquela época ainda era Nextel, né? Mas eu olhei assim, poxa, ele chegava, ele me ligava, dava um toque. Às vezes o sinal não tá bom, o Nextel tinha aquela dificuldade, mas eu falei, não, ele dava um jeito. Poxa, não me ligou. Aí passou mais meia horinha, não me ligou, e 1 hora não me ligou. Falei, nossa, isso tá estranho. E aí eu fui ir atrás de notícias dele, e eu descobri que ele tava sem comunicação. Que tinha perdido comunicação com ele. E aí foi o primeiro baque que eu tomei na minha vida, assim, forte. Que eu falei assim, não é possível que isso tá acontecendo, né? Deve ser alguma coisa assim. Sei lá, perdeu o Nextel, sei lá. Exato. Pousou em algum lugar de emergência. Ou nesse local que ele tá lá no litoral não tá pegando sinal. Não é possível que estão sem comunicação, que aconteceu alguma coisa, né? Aí... Passou a tarde toda daquela terça-feira e ninguém nada, né? com comunicação. E aí chegou a minha notícia de que os resgates da aeronáutica tinham sido acionados. Então ali eu descobri que tinha tido alguma coisa. Mas eu não conseguia, assim, acreditar que pudesse ser algo grave. Não queria, na verdade, né? Claro, né? De maneira nenhuma, né? Você imagina, mas não quer acreditar, né? Exato. E aí, pastor, eu fiz... Quando foi anoitecendo... que vai dando aquele aperto maior no nosso peito, que você a sua mente começa a pensar um monte de coisa, né? Fala assim, nossa, será que ele teve acidente mesmo? Será que machucou? Será que ele tá na mata? Será que acabou o combustível? Você pensa mil coisas. Eu fiz, literalmente, a oração que Jesus fez na cruz. Eu falei, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas eu falei, sabe? Sobretudo, seja feita a tua vontade. E aí, 2 dias depois, eu recebi a notícia que ele tinha efetivamente falecido. E aí foi o primeiro grande impacto que eu vivi. Porque aquela jovenzinha, entrando ali na fase adulta, com a vida perfeita, como se fosse um conto de fadas. E de repente, eu vi o meu mundo desabar. Desmoronou, né? Na minha frente. Com uma bebê de 3 meses, sozinha. Sozinha. Eu olhava pra ela e falava, meu Deus, e agora? Porque eu falava, como o meu marido era realmente, assim, um cabeça do lar, sabe? Ele cuidava de tudo, ele cuidava das contas, enfim, era aquele marido, o homem da casa. E, de repente, você perder, assim, essa figura. E eu pensava assim, você nem fez nada pra acontecer isso. Porque algumas coisas na nossa vida, nós somos responsáveis. Mas essa, tipo assim, foi imposta, assim. É uma coisa que você falou assim, nossa, eu nem fiz nada. Eu acordei, minha vida tava tudo bem. E aí eu já fui dormir com a minha vida completamente incerta. Incerta em todas as áreas, com mudança em todas as áreas.
Porque eu era casada, agora eu me tornei viúva. Minha filha tinha pai, agora se tornou órfã de pai. O provedor da nossa casa financeiro, eu perdi. Com o meu salário, eu não bancaria a nossa casa. Então, assim, todas as áreas da minha vida, a emocional, sentimental, enfim, tudo foi abalado num piscar de olhos, né? Então, essa foi a grande... Nossa. O grande baque aí que eu vivi. Sim. E aí começou um desafio. Aí eu comecei a sentir, Deus, assim, falou comigo muito fortemente. Que eu tinha, assim, que usar toda aquela minha ferramenta de criança, de adolescente, de começo de juventude, tudo aquilo que eu orei a minha vida inteira, todas as vezes que eu louvei ao Senhor, que eu entreguei tudo a Deus, falei que tudo era do Senhor, e toda a palavra que eu li, assim, todos os versículos bíblicos, todas as pregações que eu ouvi, agora era a hora de eu colocar em prática. Nossa. Porque quando tudo tá bem na nossa vida, é muito fácil a gente fazer isso. Agora, quando a gente sente que a gente perdeu praticamente tudo, é muito, muito desafiador. Aí você realmente tem que pôr em prática tudo aquilo que você, né, tem de bagagem. E eu senti meio que como se Deus falasse assim, vamos ver de que material você é feita. Vamos passar pelo fogo, sabe? Vamos... Hoje eu tenho clareza disso tudo, mas naquele momento... São anos depois, é diferente, né? 12 anos. Só que mesmo naquele momento, eu senti, assim, que Deus, ele nunca quer a nossa derrota. Nada que ele faz é pro nosso mal. Então, se até as coisas mais difíceis da nossa vida estão acontecendo, Deus tem um propósito para isso. Agora, é um exercício de fé. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. E é nessa hora que eu acho que a gente mais agrada o coração do Senhor, no sentido de, quando a gente não tem aquilo que a gente gostaria, a gente conseguir mostrar, Pai, apesar de estar tudo contrário. Apesar de não concordar. Não concordar, eu não vou nem questionar. Eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo e eu vou continuar te engrandecendo, né? Então, eu acho que hoje, isso eu acho que é um desafio muito grande na nossa juventude, né? Como lidar com as adversidades, como a gente criar, assim, mais essa... Como ter essa maturidade de mesmo quando o milagre não chega, né? Ou o livramento não aconteceu, né? De histórias que se escuta por aí, talvez. E quando você passa pela dor, você poder se manter com o Senhor. Porque, assim, é claro que quando você passa por uma situação como essa, ou qualquer tipo de dor, sofrimento, perda... traição ou outras coisas difíceis de você levar, né? É natural e é esperado que você esteja triste, que você sofra, que você chore muitas madrugadas, né? Aquela coisa toda e tudo mais. E eu acho interessante, quando eu olho para a palavra de Deus, a gente vê, por exemplo, Elias. Aí ele foi lá e o fogo desceu do céu e os profetas de Baal, aquela coisa toda. E ele recebe uma carta de Jezabel e aquilo mexe com ele. E ele vai para o meio do deserto, debaixo de uma árvore. E muitos, né, teólogos vão falar, questionar se era ou não era, mas de alguns dizerem que ele está ali pedindo a própria morte, porque ele não aguentava mais aquilo, né? Ele estava numa tristeza profunda naquele momento. E aí eu acho interessante porque aí o texto vai dizer que manda o anjo do Senhor, que em alguns vão acreditar que seriam aparições de próprio Jesus até no Antigo Testamento, né? Ele vai lá e traz comida... Dá um tempo, e Deus dá o tempo que ele precisa, porque às vezes a gente acha que Deus precisa de tempo para trabalhar, mas ele não precisa. Quem precisa de tempo somos nós. Para baixar poeira, porque agora eu tô irado, eu não quero conversar com Deus, porque eu não tô concordando, e faz parte também desse processo, sabe? E aí ele vai lá, mas agora deu. Deu alimento, agora vai lá, você ainda tem planos, ele vai para a caverna, vai no fundo da caverna, e Deus deixa ele mais um tempinho lá. Porque ele não estava bem ainda também. Porque ninguém estava preparado, ele não estava preparado com aquilo, e ele não sabia lidar. E Deus dá o tempo que ele precisa. Agora deu, chega, sai da caverna, vem pra cá, que eu ainda vou te usar para ungir reis e fazer muito mais coisas também, né? Mas esse tempo que Deus ele vai trabalhando na nossa vida de uma maneira tão respeitosa, de um pai que conhece tão bem seus filhos, que ele sabe que, olha, eu quero cuidar de você, mas eu sei que você não tá bem, eu preciso te dar mais espaço. Não, isso é fantástico. E eu acho que Deus, ele tem esse cuidado, ele conhece o nosso coração, ele sabe aquilo que a gente precisa. E eu acho que algo que sempre tocou muito meu coração com essa minha situação era o seguinte: mesmo que a minha limitação humana, a minha consciência humana não compreenda o que Deus está fazendo,
Porque, assim, foi o que eu disse, eu não fiz nada de errado. Meu marido não fez nada de errado. Tipo, vem a mão, como se Deus tá vindo com a mão pesada sobre nós. Eu falei assim, então, assim, de repente acontece alguma coisa, a gente fica, né, colocando até um peso sobre nós. Ou e naturalmente você tenta buscar um culpado, né? Você tenta buscar um culpado, você tenta... Então, assim, eu acho que mais do que isso é pensar que nós, com qualquer dificuldade que a gente passa, em qualquer área da nossa vida, qualquer tipo de perda que a gente passa, ou conflito, Deus nunca sai do controle da situação. Com certeza. E mesmo nas nossas dificuldades, elas são permitidas pelo Senhor. E há um propósito nisso. E eu creio assim que sempre para que a gente cresça. Deus, nessas horas, eu acho que vem à tona, assim, um material mais rico que está dentro de nós. E a gente não sai dessas situações, eu digo assim, quando a gente exerce essa nossa fé, essa nossa confiança do Senhor, nós saímos dessa situação melhores do que nós entramos diante do nosso relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer de nós. Na verdade, na adversidade você cresce muito mais. Lógico que a gente não queria que ninguém passasse por isso claro. De forma alguma, com certeza. Claro. Né? Mas eu acho que quando a gente enfrenta a nossa adversidade pensando, tentando focar como eu posso sair melhor disso, ou como eu vou, enfim, melhorar o meu relacionamento com Deus, eu vou me aproximar de Deus. Então, eu acho que isso é uma visão muito importante da gente exercer, para a gente não achar que não se zangar com Deus. Porque senão a primeira coisa, nessa busca pelo culpado é Deus. Culpar a Deus. Que Deus que vai fazer isso comigo? Será que esse Deus o Senhor abençoou o outro, livrou o outro, mas eu não, a minha família não. Exato. E eu quero aproveitar, né, compartilhar uma coisa com vocês, que às vezes alguma coisa acontece na nossa vida e a gente acha que é com a gente olha o nosso amigo ali, fala, pô, tá dando tudo certo pro meu amigo, tá dando tudo certo pro outro que eu conheço, e pra mim as coisas não estão tão boas, não estão andando. E isso foi algo também desafiador para mim, porque ninguém do meu hall de amigos estavam na minha situação. E eu fui vendo eu fui a primeira a casar, mas eu fui assistindo todos os meus amigos casando, todos os meus amigos tendo primeiro filho, segundo filho, e eu ali, viúva, perdendo ali a minha estrutura familiar. Então, eu sabia que a minha vida não seria mais igual a de nenhum deles. Não tem como comparar. Não tem. E o que ajuda nesses momentos, eu acho que quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente tem esse olhar, né? Eu acho que é a gente pensar que Deus tem uma história individual. A minha história não vai ser igual a dele, igual a do outro. E não quer dizer que ela vai ser melhor ou pior. Mas ela é a minha história. E Deus vai me usar com essa história. Então, eu acho que quando a gente também para de tentar ficar olhando o que o outro tem, o que o outro... isso acontece comigo, a minha vida não tá andando, eu que tô com problema na faculdade, ou no namoro, ou em alguma outra coisa. E não. Deus quer, na verdade, de nós, assim, que escreveu uma história com a gente, Ele vai usar com as nossas habilidades. E uma coisa que eu aprendi é que às vezes a nossa história não vai ser aquela que a gente sonhou inicialmente. Mas eu acho que quando a gente está diante do Senhor, a gente faz essa entrega, Deus constrói a história que Ele tem para nós, não aquela que eu quero, mas aquela que Ele tem para mim. E hoje eu vejo, por exemplo, com tudo que eu passei, quantas pessoas, não só mulheres, mas principalmente mulheres, assim, mas quantas pessoas eu não posso compartilhar, sabe? Que as dificuldades acontecem, às vezes a vida muda completamente, mas que Deus nos sustenta até o final, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então eu vejo que o que foi um dia a minha dor, hoje eu ressignifico, podendo compartilhar com outras pessoas e ajudar outras pessoas. A passar por processos parecidos ou coisas meio diferentes, não tem nenhum problema, né? Exato. Que é um grande desafio, sim, mas é algo inspirador também, né? Eu acho interessante porque, às vezes, as pessoas têm essa impressão, né, de que você agora se converteu e tá na igreja, então agora é só a bênção, é só o milagre, é só a provisão, vai cair do céu, aquela coisa toda, né? Mas não é assim, porque a Bíblia nunca disse que não vai ter problema e dificuldade. O que ela vai afirmar e prometer é que ele tá do nosso lado. Exato. Às vezes a impressão é que ele não tá. Mas ele tá. Sim. Porque a gente, quando passa por algo tão difícil, a gente não queria passar. Sim. E a impressão mas então Deus deixou de abençoar ou tal. Sim, não é exato. sobre isso, né? Porque
as catástrofes, acidentes e outras coisas que não têm simplesmente com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, Sim. que daí é uma resposta natural, né? Sim. Elas vão acontecer sobre o justo e sobre o injusto. Exato. Isso a Bíblia vai dizer que pode acontecer, Sim. né? Claro que numa oração de qualquer pessoa, Deus protege minha casa, que nunca aconteça. A gente sempre vai buscar isso e orar por isso, naturalmente. Mas isso não priva de nunca acontecer nada dessa forma e tal, né? Mas eu acho que é muito sobre como a gente consegue lidar nessa maturidade, Isabela, de poder entender que mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não concordo com alguma coisa que eu sei que não fugiu do plano de Deus, mas para mim é muito estranho, eu continuo confiando nele. Exato. Entendeu? Porque quando a gente começa a questionar, e eu não vejo problema nenhum em a gente, talvez, num momento de ira, de tristeza profunda, e eu já fiz isso diversas vezes, em começar a questionar a Deus de algumas coisas, de coisas que eu vi na minha história, na verdade, né? Então, por exemplo, né? No meu caso, eu com 15 anos perdi minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia e teve um grande erro médico na cirurgia. A cirurgia era complicada, tinha um grande risco de um tumor benigno na cabeça. Mas com grande chance de melhora. Sim. No discurso, pelo menos, né? Na teoria. Na prática, às vezes, são bem diferentes. Mas teve um grande erro médico também no processo. E aí, eu com 15 anos, né? Ver meu pai entrar numa depressão de quase 1 ano e meio. Na época ele já era pastor, mas também tinha empresa ainda. Ele tinha uma representação comercial, né? Tendo que ajudar a cuidar dos meus irmãos. Um mais velho e um mais novo. Sem ter aquela que era a maior estrutura da casa... É algo que tira o chão de qualquer pessoa. Né? Então, eu sempre... Minha mãe sempre ensinou os 3 a cozinhar, mas eu gostei mais disso. Então, eu fui ficando... Então, assim, essa é uma responsabilidade dela que eu assumi. Então, eu fazia almoço, eu fazia janta, eu fazia não sei o quê, aquela coisa aí. Irmão não é fácil, né? Você vai fazer, irmão, nossa, mas de novo a mesma coisa. Nossa, vai fazer você, aquela coisa toda bem, né? No cardápio ainda intimidade é a tristeza, não é fácil também. Mas todo esse processo que você vai vivendo, eu vejo que, às vezes, não só conscientemente, mas até inconscientemente, a gente projeta uma parcela de culpa para Deus. Recentemente eu estava indo viajar para visitar meu irmão em Joinville, que ele mora ali, e meu pai é missionário na Argentina hoje, né? Daí ele veio, tá ali comigo e tal, e aí fui eu, ele e minhas 2 filhas. Minha esposa ficou, que ela tinha alguma coisa da igreja para fazer, e fomos nós lá e tal. E assim, né? Eu já vou viajar, vou no horário que elas dormem, no carro, aquela benção, bem coisa de pai, né? E tal. E aí foi muito legal porque a gente teve 2 horas e meia para conversar de um monte de coisa. E ele me contou algo que eu não sabia, então eu soube esse ano só, na verdade, né? E ele falou assim, aquele processo foi muito difícil. Ele falava que não sabia por que ele estava vivo, a não ser por causa dos 3 filhos. Imagina, um viúvo com 3 filhos adolescentes em casa, né? Aquela coisa toda. E aí, ele disse que teve um dia que ele foi... Ele estava numa praia, sozinho, e ele ainda usava aliança depois de uns 2, 3 ou 4 anos. Não lembro exatamente o tempo, né? Mas por volta disso daí. Ele estava lá andando só e conversando com Deus ali e tudo mais, né? Já tinha baixado mais a poeira de toda aquela dor, aquele processo. E ele sentiu Deus falando com ele assim... O nome do meu pai é João, né? Ele falou assim, João, você não vai me perdoar? Ele falou assim, Deus, quem sou eu para perdoar o Senhor? Imagine eu vou perdoar você. E ele falou assim, não, mas você me culpa ainda, né? E meu pai, não, imagina que eu culpo você. Não, mas, João, eu te conheço. Eu sei que você está comigo. Eu sei que você não vai abrir mão. Mas eu sei que tem uma parte do teu coração que você ainda me culpa. E ele falou assim, Deus, eu não sei se eu tenho nem possibilidade de perdoar o Criador, né, e tal, mas se isso que o Senhor está pedindo, eu quero te perdoar, porque realmente daí ele abriu o coração e me causou muita dor, e ele foi sozinho, chorando ali com Deus e tal, e naquele dia, foi o primeiro dia que ele tirou a aliança e jogou lá na praia, no lugar que ele estava, lá tal, como um símbolo mesmo, na verdade, de estar passando daquela fase, né? E eu vejo que às vezes são processos da nossa vida que Deus vai conduzindo no tempo dele, pra gente falar, será que tem alguma coisa dentro de mim que ainda culpa o próprio Deus? Porque assim, ele podia livrar. Ele podia não ter permitido. Claro que ele podia. E eu não entendo por que aconteceu comigo, com você, esse processo. Mas eu creio que ele está no controle das coisas também ainda. Sim. Não, e você sabe que eu vou até contar um testemunho que vai de encontro com o que você está falando. Mas antes, essa questão, né, que Deus poderia livrar. Isso mexeu muito comigo, porque quando tem um acidente aéreo, a aeronáutica faz todo uma investigação, investigação, enfim. Eles têm que fazer, né? Eles têm que fazer, obrigado. Eles são acionados. E aí eu recebi um pessoal da aeronáutica e eles me fizeram várias perguntas sobre o meu marido, porque eles até investigam, até se a pessoa toma remédio, se ela tá com algum problema, enfim.
E aí, ele falou assim pra mim, eu sei que isso não vai te consolar, mas assim, você é a pessoa que mais conhece de helicóptero, né? Porque eu conheço sem ser piloto. Então, eu vejo o quanto seu marido gostava a ponto de você conhecer tanto. Sim. E eu quero te dizer que ele era a única aeronave naquele momento, naquele dia, naquelas condições. E chegou uma frente fria no litoral, porque ele enfrentou um mau tempo. Chegou uma frente fria no litoral exatamente naquele momento. E aí, quando eles foram embora, eu sentei no sofazinho da minha sala, mas eu chorava, porque eu falei assim, Senhor... Não dá pra esperar um pouquinho mais, né? Era pra ser ele. Tipo assim, porque Deus podia ter livrado, igual você falou, mas Deus mandou as condições e só ele tava lá pra enfrentar aquilo. Então, assim, Deus recolheu ele mesmo. Sim. Era uma coisa... E aquilo, nossa, eu falei, Senhor, né? Tipo, eu senti, assim, aquele dia eu chorei, assim, sofrido. Porque eu falei, realmente, Deus era pra ser. Agora, eu não quis nunca questionar Deus. Então, eu tinha uma preocupação com isso no meu coração. Então, eu me apeguei muito a isso que eu te falei. Não, pela fé, eu creio que Deus tem um propósito para isso. E outra coisa que eu falava assim, que o justo vai antes do dia mal para ele. Então, que a morte para nós é difícil para quem fica. Sim, mas para quem vai, tá com o Senhor, né? Tá com o Senhor. Claro. Então, de algo pior, ele livrou meu marido no futuro e chegou o momento de recolher. Então, eu tentava pensar nisso. Mas um dia, uma amiga nossa, que é a esposa de um pastor etíope, que eles moram no Texas, ela chegou pra mim e falou assim, Isabela, você já perdoou Deus? Nossa. E você contando Tempos isso do depois, seu pai. sim. Não, tempos depois, assim, já também acho que uns 4, 5 anos depois. Ela falou, você já perdoou Deus? E eu tomei o mesmo choque. Eu falei, eu perdoar Deus? Quem sou eu pra perdoar Deus? Ela falou, não, você precisa perdoar Deus. Você precisa perdoar ele por essa dor que você sentiu e que você ainda sente. E eu assim, confesso pra você que até aquele momento, a minha vida profissional, ela foi deslanchando. Eu vou falar também um pouquinho disso, que eu acho que é interessante. Mas a minha vida pessoal ficou muito travada e complicada. Quer dizer, focando no trabalho e na criação de uma filha. Exato. E assim, tava... E também quando ela falou assim, perdoa Deus. E aí eu fui, e mesmo eu não achando que eu tava assim, né, tão brava com Deus, mas eu fiz a mesma coisa que seu pai, assim. Eu orei e falei, Senhor, se há algo em mim que ainda tem alguma raiva, algum ressentimento, Pai, eu quero te pedir perdão. Assim, quero te perdoar, né? Não pedir que o Senhor, quero te perdoar, e enfim. E aquilo lá virou uma chavinha. Porque a partir daquele momento, depois daquilo, na verdade, eu consegui caminhar na minha vida pessoal, que eu não antes não conseguia. Então, eu via que eu ainda tinha feridas ali que estavam abertas. Que eu não queria tratar. Não, deixa, não quero remoer de novo o sentimento, não quero mexer com aquilo, né? Então, foi bem, assim, interessante. E a outra coisa que eu passei nesse processo, que eu acho que vale a pena, né, compartilhar, que o meu marido tinha uma loja de veículos seminovos, importados em Campinas, que inclusive leva o nome dele, André Veículos, era o nome dele. Ele montou a loja em 99. Então, quando ele faleceu, a loja tinha 12 anos. E quando ele faleceu, uma das minhas preocupações na sequência, além da minha família, era a questão de como que eu faria com os funcionários. Porque ele não tinha sócio, eu não trabalhava lá. E você não entendia do negócio, né? Não entendia nada, eu tinha 24 anos, não entendia do negócio. E os funcionários, a maioria eram homens. Quantos, você se lembra? Na época, eu acho que eram 14. Isso é bastante gente, né? E assim, a maioria eram homens, então eram chefes de família. E eu falava assim, como que eu vou fazer? Porque eles dependem também desse trabalho, né? E aí, as pessoas começaram a vir até mim e darem sugestões, né? Então, Isabela, eu acho... Bem intencionadas, né? Até no caso, muitas vezes, né? Hoje eu tenho certeza, assim, que cada um tenta ajudar de um jeito, né? E elas falavam, Isabela, eu acho que vale a pena você vender o negócio. É melhor você vender. Hoje, você tem uma empresa com nome, com uma reputação, que tem um faturamento, vende. Pega esse dinheiro do ponto comercial de tudo, aplica, continua a sua profissão e não vai se envolver com isso. Porque se o negócio começar a dar errado, você vai ter um problema. Hoje você não tem. Assim, você tem alguns, mas não tem esse. Aí, se você tiver esse problema, imagina a loja não dar certo mais, você vai ter um monte de rescisão para fazer, você já não vai estar com dinheiro. Então, você pode ficar com dívidas que você não tem hoje.
E aí eu não tive 5 pessoas que me incentivaram. Meus pais falaram que me apoiariam em qualquer decisão, que eles estariam do meu lado O que precisasse. o que precisasse. Então, se eu quisesse continuar, eles me apoiariam. Se eu quisesse vender, eles me apoiariam. E o gerente da loja e a secretária falaram para eu continuar. Acho que Continuar não, né? Começar, né? Continuar o negócio dele, né? Não parar, mas para eu começar a minha atuação. E eu tive um pastor que falou para mim, que era o pastor Aguiarda, o pastor Aguiarda, que era da Nazareno Central de Campinas, né? E o pastor Aguiar falou, ele foi até o escritório do André na época, no dia que eu assumi, na segunda-feira. Ele falou assim, Isabela, eu vejo você como Esther. Você não estava casada só para ser a esposa do André. Há uma missão maior para você cumprir. E aí foi a única palavra assim, que eu recebi, assim, que podia ser que o negócio fosse para mim, sabe? Mas aí eu acho que é importante a gente discernir e estar no centro da vontade de Deus, porque eu fui orar. Então, eu coloquei diante do Senhor. Eu falei, mas eu precisava de uma coisa muito clara. Eu falei, sim, pai, se for para eu continuar com esse negócio, eu quero ter X de faturamento por mês líquido. Faturamento não, de lucro líquido. Sim. Eu falei assim, eu quero ter X. Se sobrar isso, e eu nem sabia, viu, quanto a loja ganhava. E eu coloquei um número que eu achava que era alto. Eu falei assim, se tiver isso por mês, então que na minha cabeça tinha que ser um milagre. Porque assim, ele saiu em todos os jornais o falecimento dele, a loja leva o nome dele. Quem vai comprar carro numa loja que o dono acaba de morrer? E é muito comum, né, nesse segmento, o cara já conhece, vai voltar, gostou do serviço, vai saber que, né? Sim, quem era o dono, que o proprietário não tá mais. E eu falei assim, não, acabou de falecer. Qual que é a reação normal? As pessoas vão parar de comprar carro lá. Os carros que eram consignados, a pessoa vai tirar. Porque assim, pastor, você vai deixar seu carro para vender, o dono morreu. Quem que vai cuidar? Quem vai vender? Se o dono que tá de olho que faz acontecer. Então assim... Vão vender para sei lá quem. O medo, né? O receio. O receio. Então eu peguei e falei, Senhor, se der um X de lucro líquido todo mês, eu vou entender do Senhor que é para eu ficar. E aí eu vou tocar porque é a tua vontade. Se não der, eu vou entender que é o sinal para eu vender. E aí eu vendo e tá tudo bem, a gente vai seguir. Aí, pastor, eu assumi numa segunda-feira. O velório dele foi numa sexta. Na segunda-feira eu assumi. Primeiro, pagar a conta dos funcionários, virada de mês. Nossa, a primeira vez já, né? A primeira vez, um bolo de conta assim. Aí eu chamei a secretária, eu falei, ô Gislaine, o que é isso, né? Eu falei, são as contas do mês já pra eu ver? Ela falou, não, Isa, são as contas da semana. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, se do mês eu já achei, eu não sabia onde eu tava entrando mesmo, né? Não sabia mesmo. E antes, assim, ele pagava de segunda as contas da semana. Então, do anterior tava pago. Agora eu tinha que pagar tudo. Eu gelei. Falei, não, o negócio vai ter que dar certo mesmo. Eu vou ter que parar. Ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. E aí, na quarta-feira, a gente vendeu um carro de estoque. Pastor, eu ajoelhei no chão. Eu agradeci a Deus, Senhor, obrigado. Pelo menos, tipo, não tá totalmente parado. Aí eu falei assim, vamos ver. Eu fui preparada para eu abrir a loja e ter os clientes chegando para tirarem os carros. E só 2 pessoas tiraram o carro. Todos os carros permaneceram. Mantiveram. Para ter uma ideia lá, o estoque, na época, de um pouco menos do que tem hoje, deveria estar em volta de uns 60 carros naquela época. Coisa. Então, tinha bastante coisa. E só 2 tirarem, lógico que tinha uma parte que era estoque né? próprio. Eu já fiquei, nossa, outra resposta de Deus. E aí, pastor, foi indo, dia a dia. E eu fechei o mês. E o valor que eu tinha colocado diante do Senhor deu. E no mês seguinte deu de novo. E deu de novo. E aí eu fui ficando. E eu completei agora em setembro 12 anos lá. De empresa já, né? De empresa. Então é uma empresa que em janeiro vai fazer 25 anos. Nossa. Ficou 12 anos e pouquinho com o André. Tá 12 anos, vai fazer 12 anos e meio comigo daqui a pouco. E eu vi com isso tudo o quanto o Senhor não nos desampara. O Senhor, Ele permite que coisas difíceis aconteçam. A nossa capacidade humana, como eu te falei, não compreende, mas Ele não nos desampara. Ele cuida das consequências. Ele tá do nosso lado. Ele não permite a nossa derrota. Ele vai cuidando. E aí, às vezes, a vida não é aquilo que a gente pensou, mas a gente vai construindo um outro caminho com o Senhor. E Ele tem um propósito para isso. Então, assim, eu achei, hoje eu vejo, eu sou
a única mulher no meu segmento de carros seminovos, de multimarcas, eu sou a única mulher na liderança que se tem conhecimento assim, porque normalmente às vezes em concessionária ainda existem mulheres. Até tem, né? Em concessionária é mais comum, mas em multimarca Não é tão... não é. Eu tenho um grupo que eu participo das maiores lojas do meu setor, do meu segmento, e eu digo assim, principalmente assim, tô falando de multimarcas importados, tá? Então nós temos um grupo grande com as maiores lojas de todos os estados, as mais significativas. Só eu sou mulher. Nossa. Então eu vejo isso não é pela minha capacidade, mas pela graça de Deus, o quanto assim Deus cuidou, e a gente não pode nos desesperar, desanimar. A gente tem que ser forte e corajoso, Amém. ser resiliente. E como você falou, né, há momentos que parecem derrotas, mas o Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém. Então, eu acho que isso a gente tem que guardar e viver, né? Guardar e viver. Sim, então, e não quer dizer, assim, é muito bonito a gente ver uma história hoje, né? Depois que o tempo já passou, né? Sim. E assim, eu tenho certeza que o tempo ele não cura, mas ele ajuda a lidar com algumas coisas, na verdade, né? Mas que é mais fácil hoje, e quem está ouvindo essa história inspiradora, né? A gente não pode esquecer do processo. Foi a primeira segunda com a pilha de boleto para pagar, e a outra segunda depois também, né, e tal. Sim. E quantas vezes de ajoelhar talvez a empresa, e Deus, eu preciso de uma venda, porque não tem jeito, né, e esse mês não vai fechar, e por aí vai, né. Não, e falar também assim, que eu tive momentos de medo. Claro. Eu tive momentos de pensar em desistir, e assim, eu sempre, o que me sustentava, eu falava assim, não, se Deus me colocou aqui, Ele tem um propósito, Ele vai fazer algo. Então, realmente, é um processo, mas há momentos muito difíceis ao longo do processo. Claro. Por isso que a gente tem que ser forte e corajoso. A gente tem que dar um passo à frente. Sempre um passinho. E vencendo, né? Um obstáculo por vez, né? E é pra todo mundo, porque às vezes o pessoal acha que na casa do pastor, não, né? Não sei o quê. Gente, eu já pensei em largar o ministério não sei quantas vezes já, porque o povo não é fácil, né? Eu fico pensando em Moisés lá, com aquele povo gigantesco, pregando no deserto, o cara reclamando, saudade de comer cebola. Gente, quem tem saudade de cebola? Não é possível, né? E não é fácil às vezes, mas quando a gente para de olhar para Jesus e começa muito a olhar para os clamores da multidão, os anseios da multidão, a gente acaba se perdendo nos processos também. E tem gente que às vezes você deixa demais entrar na tua mente, que afeta o coração. Tem gente muito boa, mas tem gente maldosa às vezes também, né? Em todo lugar, em toda empresa, em toda igreja, em todo lugar vai ter, né? Então, acho que é muito sobre você ter a certeza e a convicção, primeiro que Deus está com você. Né? Exato. Eu lembro que quando passou na nossa casa, né, na minha família, esse processo do luto, acho que alguns anos depois, teve um grupo que foi na nossa igreja lá. Meu pai era pastor ainda aqui perto de Curitiba, em São José dos Pinhais. Eu estava lá com ele, ainda final da adolescência, e eu lembro que tinha um grupo que tinha vindo de uma outra igreja, de fora do país, e aí, profetas, assim, e um cara veio orar comigo. E fazia tempo já que eu tinha uma cena na minha mente, às vezes sonhava com isso, de que eu estava numa praia com Jesus, né? E eu olhava para trás e via as pegadas, né? Minha e dele, e daqui a pouco eu só via uma pegada. Então eu falei, ele me abandonou. Porque mostrou aquela fase, tô sozinho, né? Aquela coisa toda e tal. E aí, só que eu nunca tinha contado para ninguém aquela cena. E aquilo ficava me perseguindo, e volta e meia me vinha de novo o sonho ou a cena e tal. E aí um jovem assim, né? Veio orar comigo e falou, olha, eu queria orar com você, e Deus tá me mostrando uma cena de você e Jesus na praia. Na hora eu já falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele falou, e eu sei que a tua impressão é que só tem uma pessoa, só tem uma pegada, né? Antes eram duas, né? Duas pessoas, agora só tem uma. E eu só queria dizer pra você que Deus pediu pra te revelar que essa fase tem uma pegada só, é quando ele segura você no colo. Porque você não conseguia andar sozinho. Sim. Entendeu? Porque acho que uma das coisas mais fortes na caminhada com Cristo não é o fato de você ser estudioso da palavra, se tornar um pastor ou não, um crente melhor ou pior. É sobre relacionamento. Saber, cara, ele vai estar comigo. Sim. Às vezes a bênção não vem como eu gostaria, não queria passar por algumas coisas, né? Mas ele sempre está com a gente. Recentemente, eu e minha esposa, a gente teve a primeira filha, e a gente começou a orar pela segunda, né? Aquela coisa toda e tal. E com 3 meses de gravidez, a gente foi fazer um exame, não era nem morfológico, mas de rotina, né? Para ver o bebê, aquela coisa toda tal. Já tinha visto algumas vezes. E aí chegou nesse exame da nossa filha caçula, né? E apareceu que ela tinha uma má formação.
Nossa, eu lembro que minha sogra indo com ela, estava em casa com com a mais velha, né? Que susto, mas o que que é? E aquela coisa toda e tal. E no caso dela, era uma fissura palatino-labial, né? Pelo primeiro exame com 3 meses de vida e tal. Só que aquilo tirou o chão. 2 semanas depois, a gente foi fazer um exame morfológico, né? Para tentar ver mais a fundo um pouco ali, mesmo muito nova ainda. E assim, a formação óssea do lado um pouquinho mais esquerdo do céu da boca, ele era muito nebuloso. Então, o mais provável era que não tivesse fechado o lábio. Você via já que era um pouquinho abertinho, assim, do ladinho, né? E aí, cada mês, cada exame era uma grande dor, era um grande motivo de oração, porque nós críamos que Deus podia fazer um milagre no ventre, né? Podia curá-la, ou não, e podia nos dar forças para ajudá-la a passar por tudo aquilo e passar por inúmeras cirurgias, caso fosse realmente a fissura tanto labial quanto palatina, né? E tudo mais, né? A gente tem vários amigos, né? Lógico, a medicina avançou muito, né? Mas nós temos vários amigos que tiveram fissuras parecidas, que fizeram 12, 15, 20 cirurgias para lá na vida quase adulta conseguir estar um pouco mais tranquilo com isso. E aí vem aquelas dores, os questionamentos, a gente acabou não abrindo para muita gente, não porque a gente queria esconder, mas porque a gente não queria ficar falando sobre isso o tempo todo, na verdade, né? E aí, só que cada exame a gente ia lá e fazia aquele processo entre os jejuns e orações, tentando entender, Deus, mas por que Deus, né? Bem aquela discussão, né? Do pessoal falando com mas quem? Foi o pai que pecou? Foi no ventre? Foi não sei o quê? Aquela coisa e tal. Mas não é sobre isso, né? E no sul do país, a gente foi vendo depois, conhecendo um pouco mais, é um caso a cada 700 que acontecem. Mas quais os motivos? Mais comprovado é droga, álcool e queda. Nada tinha acontecido, né? Assim, não tinha nesse sentido, né? E aí a gente começou a orar assim, Deus, eu creio que o Senhor pode, né? Eu lembro que na última semana, no último exame que a gente fez antes dela nascer, e os médicos falavam assim, é palatino-labial, mas a profundidade, a exatidão só vai saber quando nascer e abrir a boquinha da criança para ver lá dentro e tal. E a gente sempre orando e crendo, mas assim, muito pesado lidar com tudo aquilo, né? E tudo mais, assim. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer o último exame dela, do último morfológico, lá nas 39 semanas e pouquinho quase, né, antes dela nascer, a menina que veio fazer, uma médica, né, que veio fazer o exame, ela não tinha feito nenhum. E acho que ela não viu que tinha ali alguma coisa, né, do palato, aquela coisa toda. Foi fazer e na hora que ela mostrou, ela ficou desesperada, que ela achou que a gente não conhecia. Nossa, mas vocês estão bem? Ela queria consolar a gente e a gente acabou consolando ela, assim. Foi um negócio muito diferente, assim, né? Mesmo no morfológico, eu lembro que no 3º mês, né, lá, quando tem alguma malformação, em vários lugares, assim, eles levam você, não te liberam para pegar o exame, te levam uma salinha para vir algum assistente social, para vir algum psicólogo, para tentar ajudar ali, aquela coisa toda, né? E aí daí eu lembro que a psicóloga veio e falou assim, mas vocês não querem chorar? Não, a gente tá triste, mas a gente confia que Deus tá com a gente. Não, tá, legal, vocês estão evangélicos, somos evangélicos. Tá, mas você sabe que Deus pode não curar? Eu falei assim, pode, mas ele sempre diz que ia estar com a gente. E uma paz, assim, não é que eu não estava triste, né? Que eu não estava, né? Era uma paz absurda, que excede o entendimento, né? Nesse sentido. E de uma maneira muito diferente, estranha, nesse dia do exame mesmo ainda, eu saí de lá e vim fazer uma formatura de medicina aqui na igreja. Então, assim, uns negócios meio loucos que Deus faz só né, no reino, mas tudo bem. E aí eu lembro que quando foi para ela nascer, acho que foram 26 horas de trabalho de parto, teve que ser indução, né? Depois, na último medicamento, que foi naquele negócio que, coitado, isso não aguentava mais, assim. E o médico pediu, ela nasceu num quarto, né, só, e eu peguei ela primeiro, assim. E, assim, a gente tava orando muito, né? O médico, ele não é cristão, né? Um amigo, né? Nosso pessoal, hoje em dia, até já foi em casa algumas vezes. E a gente orava e falou assim, cara, eu nunca senti algo tão especial como foi no parto de vocês. De uma presença que não sei explicar e tal. E tinha uma amiga nossa fazendo fotos, minha esposa pediu pra colocar uns louvores, assim. E quando eu peguei ela no colo, assim, e aí ela... Fui primeiro a pegar, né? Eu vi o labizinho que já era comprovado mesmo ali. E ela chorou a primeira vez. E quando ela chorou, eu tinha certeza que Deus tinha feito um milagre. E ela nasceu com o palato inteiro fechadinho, né? O lábio, a fissurinha abertinha ali e tal, né? E aí, a gente foi na outra semana, a gente foi na pediatra, ela foi fazer um exame um pouquinho mais profundo, ver ali e tal. Falou, nossa, olhando aqui, eu já vi outros casos, é como se alguém tivesse costurado o céu da boca dela no ventre materno. Então, assim, Deus fez um milagre menor, maior? Não. E aí a gente foi orar e Deus falou assim, não, o lábiozinho com 4 meses fez a cirurgia, tá maravilhosa, hoje é uma delícia, né, a nossa pequenininha lá. Mas, e fica a marquinha, né, uma cicatriz pequena, fica, lógico, sim. Mas Deus falou assim, mas isso aqui é a marca
que vai ficar para mostrar que ela é um milagre. Tanto que a gente, quando foi escolher o nome das meninas, né? A gente queria muito um significado mais profundo, bíblico também, né? Sim. E a mais novinha é Elise, que significa Deus é o meu juramento. Que lindo. Que tá sempre junto, né? Não tem que duvidar. Sim. Seja no dia bom, seja no dia mal. mal. E você tem que confiar que, cara, ele tá junto. Exato. Entendeu? Não, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô sendo abençoada aqui Imagina. com a sua história, o testemunho dela, mas tudo, eu acho que se a gente puder resume nisso. A gente confiar que Deus está com a gente. Hoje o pastor Michel falou aqui de manhã, é o Deus da montanha, é o Deus dos vales. Isso aí. Ele está conosco nos dias bons e nos dias difíceis. Ele permite que a gente passe por situações como essas. A gente não tem capacidade para entender. Eu falo que é como um filho, né? E um pai. Que às vezes a gente fala para nossa filha, não põe o dedo aí, não faz tal coisa. Ela não sabe por quê. Não tem a noção. Ela não tem a noção. Nós não temos a noção do porquê que Deus conduz as nossas vidas. Mas dessa forma, permite, né, a gente ter essas experiências, mas a gente tem que crer que é sempre para o nosso bem. Eu acho que às vezes não parece. Não parece. Não parece, porque você fala assim, poxa vida, acontecer isso com a sua filhinha, poxa, vai nascer com essa eventual dificuldade já, ou tendo que passar por cirurgias. Sim. Ou o meu marido, porque que tão jovem, o Senhor recolheu, ele tinha tanto ainda para fazer. E você sabe que uma semana antes dele falecer, a gente foi jantar nós dois, a gente deixou minha filha um pouquinho com a minha mãe. E ele falou assim, Isa, eu quero... A igreja estava em reforma lá, nossa igreja, ele falou assim, eu quero doar as cadeiras da igreja. Mas eu não quero doar, eu não quero fazer essa doação sozinho. Eu gostaria de abrir, vou conversar com o pastor, para que a igreja também, quem queira, possa. Porque eu acho junto, que né? para todo mundo, né, poder abençoar a igreja. E eu falei, não, ótimo. Aí quando aconteceu isso com ele, eu falava, não, ele tem planos até para a casa de Deus. Deus não vai recolher Imagine isso. Que vai acontecer alguma coisa, né? Ele quer até contribuir, abençoar, abençoar a igreja. Aí Deus falou assim pra mim, falou, olha, ele compartilhou com você, porque agora... Quem vai fazer? Quem vai fazer é você. Então, assim, Deus ainda permitiu que no finalzinho ali ele ainda compartilhasse. Então, assim, eu vejo, às vezes a gente pensa, não, Deus não vai fazer isso, a pessoa é tão boa, ora. Ele orou antes de sair, ele tinha planos bons pra casa de Deus, queria abençoar a igreja, mas não é sobre isso. Então... E eu não sei se aconteceu com você nesse processo de luto, ou talvez você está ouvindo, às vezes, passar por uma fase difícil da vida, seja qual for a situação. Eu vejo que tem gente, às vezes, que na imaturidade, querendo fazer o bem, vem perguntar, não, você tem... Fala assim, né? Não, você tem que perguntar o porquê para Deus. Sim. Aí, não é o porquê, você tem que perguntar o para quê. Gente, eu não quero saber nem o porquê e nem o para quê. Eu só quero saber que ele está no meu lado e vai me ajudar a passar por isso, né? Lógico que depois que você passa por uma situação, né, que você não queria ter que passar, e você supera isso, Deus usa a nossa história para abençoar a vida de outras pessoas que passam por coisas parecidas, né? E essa é uma bênção que Deus usa. Mas nenhum de nós que já passou por alguma situação assim gostaria de ter que passar para poder ajudar, na verdade. Sim, claro. Né? Porque não é sobre isso, né? Não é sobre, tem que passar para poder ajudar. Não. Mas na tua história, seja ela através de um luto, seja através de um problema, dificuldade, né? Seja qual for, como que Deus pode usar essa história, que foi algo muito difícil, muito pesado, para revelar a glória dele também para outras pessoas e ver, olha, é muito pesado, é muito difícil, mas em Deus é possível superar tudo isso também. Sim, eu concordo. Eu acho que é bem isso, e eu acho que a nossa história, a gente passa... Quando eu era mais nova, eu sempre orava e falava, Senhor, eu quero ser um instrumento vivo no teu altar para engrandecimento do seu reino. Eu quero de alguma forma poder que a minha vida engrandeça o seu reino. E aí eu senti, assim, que eu respondendo bem a dificuldade que Deus me passou, é uma forma de eu estar engrandecendo o reino dele e passando isso para as outras pessoas. Falando, olha, você pode passar por dificuldades. A vida não vai ser sempre vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória. Mas Deus vai estar com você. Deus vai cuidar de você. E você vai passar por isso. Você vai conseguir. E algo bom vai sair disso. Por mais que hoje seja impossível crer. Então, na minha vida, assim, eu vejo o que Deus fez, o que saiu de bom nisso. Capacidades minhas que eu não sabia que eu tinha. Então, estreitar o meu relacionamento com Deus. Eu exercitar a minha fé
no sentido de acreditar realmente que ele tá no controle. E de precisar, na verdade, né? Sim, se agarra a isso, porque eu falo para as pessoas assim, eu nunca deixei de dormir uma noite. Eu nunca deixei mesmo, para não, é a única noite que eu não dormi direito, faz 2 noites que ele tá desaparecido. Mas a partir do momento que eu recebi a notícia, eu dormi, e não tomei remédio, não tenho nada contra quem toma. Quem mas, precisa, assim, né? Não é essa a quem questão. precisa, não é essa questão. Até há casos que são necessários, mas assim, porque eu fui exercitando isso, sabe, pastor? No sentido de Deus estar comigo, Deus está no controle. Ele nunca perde o controle, por mais que a gente ache que as coisas podem estar saindo do nosso controle e do de Deus não tá. Então eu acho que essa certeza da gente se agarrar, Deus está conosco e cuidando da situação e exercitar isso, eu acho que é você colocar em prática o que a gente vive na igreja. Sim. E aí acho que é bem aquela questão, né? Quando alguém de fora da igreja olha para você e vê você passando só pelo tempo de bonança, de alegria, isso é legal, maravilhoso e aquela coisa toda. Agora, quando alguém olha para você e vê que você passou por uma fase complicadíssima, em meio às crises, dificuldades, não passa, lógico, mas que você se manteve firme, né, e superou aquilo tudo, isso é algo realmente inspirador, né, e por isso que até quando a gente conversou ontem no café ali junto com o pastor Hildo, falei, cara, preciso a gente gravar um podcast e contar um pouco dessa história que possa inspirar outras pessoas também a entender que a gente pode passar por tempestades, né, e eu vejo quando os discípulos estão lá no barco desesperados em meio à tempestade, eles se esquecem que Jesus estava dormindo no barco. Exato. Que tem o poder de acalmar aquela tempestade. Sim. Não vai simplesmente livrar, porque eles estavam na tempestade, passaram por aquela fase difícil, tiveram medo. E Jesus vai simplesmente dar uma palavra e as coisas vão se acalmando e vão se acertando. Mas acho que a maior diferença é a gente lembrar, cara, pode estar tudo difícil agora. Então, para mim, o deserto também é o lugar do milagre. E o meio da tempestade também é o lugar da presença. Sim. Onde Deus se revela de um jeito até diferente, na verdade, e mais visível até muitas vezes, né? Não, perfeito. Perfeito. Fica inspirando, né, o pessoal que está escutando a gente aí nesse episódio. Você conhece alguém que está passando por uma luta, dificuldade, algum problema complicado em resolver? Envie esse podcast depois aí para abençoar essa pessoa, para inspirá-la, para lembrar, cara, Deus está com você, Ele não te abandonou, Ele não é simplesmente uma força motriz que abandonou o mundo e deixou os seus prazeres, Ele quer se relacionar com a criatura, com a gente, quer nos abençoar numa figura de um pai ideal que quer cuidar da gente de verdade nesse processo e Ele não nos abandona, por mais que às vezes dê essa impressão pela nossa dor, pela nossa luta também. Isabela, obrigado pelo teu tempo, né? Tá junto com a gente aí, que Deus te abençoe muito. Amém. Né? Amém. O que você precisar aqui da igreja, da minha família, né? Pode contar com a gente. E quem a gente grava aqui um podcast, a gente fala que a gente se torna intercessor. Então, daqui para frente, pode lembrar que quando for ter que orar para vender mais um carro, né? Que aquele mês mais difícil lá e tal. Não, mas tem gente que falou que em Curitiba tá orando lá e vai dar certo. Não estamos sozinhos também. Tá bom? Amém, obrigada. Que Deus abençoe muito. Amém. De verdade. Obrigado, viu? Obrigada. Imagina. Gente, se vê no próximo OneCast aí. Que Deus te abençoe. Lembra de compartilhar esse episódio também.